Já parou para pensar como é que a gente pode prever onde um objeto vai estar no futuro? Bom, hoje nós vamos desvendar um conceito fundamental da física que permite fazer exatamente isso: o movimento retilíneo uniforme, ou, para facilitar, MRU. Pode até soar como ficção científica, né? Mas a verdade é que prever o futuro, pelo menos em alguns contextos bem específicos, é uma das coisas que a física nos permite fazer. Vamos entender como. Claro, não estamos falando de qualquer tipo de previsão. O nosso foco aqui é descobrir onde um objeto vai estar, contanto que ele esteja se movendo num ritmo constante, sem acelerar nem frear. Para entender isso na prática, dá uma olhada nesse corredor. Ele representa perfeitamente a ideia central de um movimento uniforme em ação. Então, essa cena do corredor, essa constância toda, tem um nome e sobrenome na física. Vamos detalhar agora o que é, de fato, o movimento uniforme. A definição é essa aí. O nome já entrega bastante, né? Retilíneo, porque acontece em linha reta, e uniforme, porque o objeto percorre distâncias iguais em tempos iguais. E o que isso significa na prática? Simples. A velocidade dele não muda, é sempre a mesma. E se a velocidade é constante, a aceleração é zero. E essa ideia da velocidade constante é a chave de tudo. É a regra de ouro que governa todo o MRU. Voltando para o nosso corredor, a gente consegue ver isso perfeitamente. A cada segundo que passa, ele avança exatos 10 centímetros, nem mais nem menos. Isso quer dizer que a velocidade dele é constante, 10 centímetros por segundo. Ok, se a velocidade não está mudando, o que isso nos diz sobre a aceleração? O que acontece com ela? É sempre bom lembrar o que é aceleração, certo? É basicamente o quanto a velocidade muda com o tempo. A palavra-chave aqui é mudança. Então, o raciocínio é simples. Se no movimento uniforme a velocidade é constante, isso significa que ela não muda. E se não há mudança na velocidade, não há aceleração. Ela é simplesmente zero, nula. Certo, velocidade constante e aceleração zero. Parece tudo muito simples, mas será que isso significa que o movimento é sempre para frente? Não exatamente. Um objeto pode se mover em direções diferentes e ainda assim estar em movimento uniforme. Vamos imaginar essa estrada como se fosse uma régua, um eixo. O ciclista está se movendo no sentido que a gente pode considerar como positivo. Já o corredor está fazendo o caminho contrário, no sentido que seria o negativo. E para diferenciar isso, a física usa dois nomes. O movimento do ciclista, que é a favor do sentido que a gente estabeleceu como padrão, é chamado de progressivo. A velocidade dele, nesse caso, tem um valor positivo. Já o movimento do corredor, que vai contra, é retrógrado, e a velocidade dele vai ter um sinal de negativo. E aqui vem um ponto que, olha, é super importante e que muita gente confunde. Um sinal de negativo na velocidade não quer dizer que o objeto está freando ou que ele é mais lento, de jeito nenhum. O sinal serve apenas para indicar a direção, o sentido do movimento. É só uma convenção para dizer, está indo para a esquerda em vez de para a direita, por exemplo. Agora, vamos para a parte que às vezes assusta um pouco, que é a matemática. Mas calma, é mais uma ferramenta, uma espécie de fórmula para nos ajudar a prever exatamente a posição de um objeto. É essa aqui. S é igual a S0 mais V vezes T. É a famosa equação horária da posição. E ela é bem mais simples do que parece. Vamos ver. Vamos decifrar essa sopa de letrinhas? O S é a posição final, ou seja, onde queremos descobrir que o objeto vai estar. O S0 é a posição inicial, o ponto de partida. O V é a velocidade que a gente já sabe que é constante no MRU. E o T é o tempo que passou. O legal é que, só de olhar para uma equação dessas, a gente já consegue tirar um monte de informação. Por exemplo, em S igual a 2 mais 4t, a gente sabe na hora que o objeto partiu da posição 2 e tem uma velocidade de 4. Como 4 é positivo, o movimento é progressivo. Agora, se a equação for S igual a 3 menos 5t, a gente sabe que ele partiu do ponto 3 com uma velocidade de menos 5. Esse sinal negativo já nos diz que é um movimento retrógrado. Tá, mas e na vida real? Se a gente tiver que montar essa equação do zero a partir de uma situação, como é que se faz? Pensa neste carro. Ele está se movendo com velocidade constante e nós temos os registros da posição dele a cada hora. Ele começou a viagem lá no quilômetro 20. O processo é um passo a passo bem lógico. Primeiro, a posição inicial, o S0. No tempo zero, o carro estava onde? No quilômetro 20.
Então, S0 é 20. Segundo passo, a velocidade. Em 1 hora, ele foi do quilômetro 20 até o quilômetro 50. Ou seja, ele andou 30 quilômetros em 1 hora. Portanto, a velocidade é de 30 quilômetros por hora. E o terceiro passo é só juntar tudo na fórmula. E pronto, a gente chega na equação S é igual a 20 mais 30t. Com essa fórmula simples, agora é possível prever a posição exata desse carro em qualquer momento no futuro. É assim que transformamos observações em poder de previsão. Conseguimos prever o movimento de um objeto. Mas e se tivermos dois objetos na mesma estrada? E se eles estiverem em rota de colisão? Fica a pergunta: como podemos usar o que aprendemos para prever o ponto exato no espaço e no tempo onde os caminhos deles vão se cruzar? Pois é, a física também tem a resposta para isso.